Obrigado mais uma vez aos obreiros desta casa abençoada, desse círculo de reflexão abençoado, que aqui comparecem na esperança de uma reflexão mais aprofundada a respeito deste grande momento, né, de reflexão para todos nós, que nos foi legado pelo grande avatar, o mestre dos mestres, o mestre Jesus, o maior que nós conhecemos em todo a história do nosso planeta, da nossa civilização. Nos recorda Emmanuel, né? Grande espírito de luz que esteve presente ao lado de Chico Xavier na composição de inúmeras obras de grande valor espiritual e moral para todos nós, que dentre as comunidades dos seres celestes que estavam presentes na formação do nosso sistema cosmogônico, a Terra, Jesus, o principal, recebeu a missão de ser o governador espiritual deste planeta. Há mais de 15 bilhões de anos, quando o planeta estava sendo formado, né, todo o sistema formado, Jesus já era um espírito de luz iluminado e participou dessa formação. E todos os grandes líderes, todos os grandes avatares que estiveram presentes no nosso planeta, nos assegura a mesma obra, o fizeram sob o comando de Jesus. E na parábola dos trabalhadores da última hora, aquele senhor de uma lavoura que procurava operários para a sua obra, num primeiro momento, logo de manhã, saindo para reunir trabalhadores, encontrou alguns na praça e os empregou. Depois saiu de novo por volta do meio-dia e mais uma vez encontrou novos trabalhadores. Posteriormente, também um pouco mais à tarde, no finalzinho da tarde, por volta das 17 horas, né, sai de novo os contratados do senhor daquela lavoura para arrebanhar novos trabalhadores e contrata trabalhadores para trabalharem na última hora do dia. E combinou com cada um deles o pagamento de apenas um denário. E nesse pagamento, no momento de executar o pagamento dos trabalhadores, findo a jornada, eis que aqueles que trabalharam sob o peso do solo o dia inteiro ficaram consternados com o fato daqueles que trabalharam apenas uma hora terem recebido o mesmo pagamento, a mesma quantia. E reclamaram com o senhor daquela lavoura, dizendo: nós que trabalhamos aí o dia inteiro recebemos o mesmo que aqueles trabalhadores que trabalharam apenas a última hora. E o senhor daquela lavoura os repreende, dizendo: por acaso o teu olho é ruim? Porque eu sou bom? Eu combinei com você uma moeda, um denário, e assim cumpri, né? Por um acaso não posso fazer o que bem entendo com aquilo que é meu, destinando a cada um conforme a minha generosidade, não é? E aí, mais uma vez, uma grande lição para nós. O que Jesus quis nos transmitir com esta belíssima reflexão, com esta belíssima parábola. Que realmente, né, na interpretação feita segundo grandes espíritos, né, que se apresentaram através da codificação espírita, magistralmente feita por Allan Kardec e seu grande número de trabalhadores, lá se explica esse momento, dizendo que os trabalhadores da primeira hora foram os profetas que antecederam a encarnação de Jesus. Todos eles, né? Mesmo Jesus tendo encarnado depois deles, Jesus, um espírito mais antigo, os orientou para que preparassem o caminho para a sua vinda. Então, todos os profetas do Antigo Testamento, todos os líderes espirituais, não só dos judeus, mas de todos os povos da humanidade, trabalharam sob o comando de Jesus, na preparação do advento daquele que seria o maior evento após a formação do nosso sistema cosmogônico, que foi a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. E esses profetas foram perseguidos, torturados, mortos. Tiveram, muitos deles, que pagar com a própria vida o fato de serem os ceareiros da primeira hora. Aguentaram um período muito mais primitivo do processo evolutivo do planeta, onde ainda imperava
um povo ou vários povos de dura cerviz, difíceis de serem convertidos, difíceis de serem tocados no seu coração a respeito das realidades do mundo espiritual. Os trabalhadores da segunda hora vieram sob o comando do Cristo, mas após a encarnação dele, os apóstolos, os discípulos, aqueles que levaram a boa nova, o evangelho, a todos os povos, e muitos se destacaram. Poderíamos falar de João, o discípulo mais íntimo de Jesus, que escreveu a obra do Apocalipse, ali nos relatando os processos mais dramáticos da nossa história que viria, né, para que se consolidasse a oportunidade de regeneração do planeta. Paulo, Estevão, João, né, todos os discípulos de Jesus que se dedicaram a este momento após a sua vinda, passaram também por grandes tormentos e perseguições. Muitos foram mortos, né, pela sanha devastadora do Império Romano, mas conforme a profecia do Mestre, não ficou pedra sobre pedra. E aí surge aqueles, quando o tempo se consumou, os tempos necessários à evolução, para que aparecesse entre nós, né, alguém ou algumas pessoas com a capacidade especial de nos revelarem o significado mais profundo das palavras e ensinamentos de Jesus. E foram os trabalhadores da última hora. Aqueles que estão na última hora, não antes do término do planeta, mas antes da transição planetária que estamos fazendo, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E quem são esses trabalhadores? Todos nós que trabalhamos tendo como lema o estabelecimento da fraternidade universal. Liberdade, igualdade, fraternidade, um mundo onde a sinergia do amor esteja congregando todos, onde a cooperação sinérgica na construção do bem comum se efetive de maneira radical em todos os cantos do nosso planeta, mas principalmente no coração de cada ser humano. Como o próprio Jesus falou, né? Não é aquilo que entra pela boca do homem que o mancha, mas sim o que procede do seu coração, porque é do coração do homem que procedem todos os vícios, todas as imperfeições, tudo aquilo que nos afasta de uma convivência solidária entre nós e com nossos irmãos, também encarnados e desencarnados. E nesse processo, cumpre dizer que toda a transição é marcada por períodos de extrema dor e sofrimento. Infelizmente, não evoluímos com as advertências amorosas de nossos grandes líderes espirituais. Evoluímos muitas vezes à guisa de sofrimento, evoluímos muitas vezes através do móvel da dor, né, do sofrimento, das amarguras, que conseguem fazer-nos perceber o quanto estamos ainda distantes do ideal de perfeição apregoado pelos grandes líderes, pelos grandes mestres da espiritualidade, que visitaram e continuam visitando o nosso planeta em missões marcadas por amor, abnegação, trabalho, renúncia e, acima de tudo, marcados por um trabalho incansável na preparação da nossa evolução moral e espiritual. Essa parábola, ela serve para todos nós, porque conforme nos assegura os espíritos iluminados no 15º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não são apenas aqueles que se dizem cristãos, que estão trabalhando nessa seara, mas todos aqueles que trabalham pela caridade, pela solidariedade e fraternidade, também são considerados, mesmo que não o digam, discípulos de Jesus. O grande mestre, o mestre dos mestres, que com humildade, com capacidade de compaixão inigualável, conseguiu expressar a sua doutrina, transformando aquilo que era símbolo da criminalidade mais abjeta, a cruz, no símbolo da nossa redenção espiritual. A cruz infamante onde foi colocado, serviu também para
assinalar no coração de cada um que crê a possibilidade de vencermos o mal através do bem, de amarmos incondicionalmente ao nosso próximo, e ao amarmos ao nosso próximo, amarmos também o grande arquiteto do universo, que tudo plasmou na sua infinita sabedoria para a nossa felicidade maior. Essa reflexão serve também como um alerta muito forte para os tempos atuais, um alerta que nos faz pensar qual é a destinação, a finalidade que estamos dando às nossas vidas, às nossas inúmeras encarnações. Estamos aproveitando o tempo? Para alguns pode parecer que o senhor da vinha foi injusto ao atribuir pagamento idêntico aos que trabalharam apenas 1 hora, mas isto serve para exemplificar para nós que Deus não olha tanto ou só apenas aquilo que fazemos, mas olha principalmente as nossas intenções. Porque o mundo é um grande espelho, um espelho que reflete tudo aquilo que temos dentro de nossa alma. A maldade só está no mundo porque antes de estar no mundo está em nosso interior, em nossos corações. Por isso a doutrina espírita e todas as doutrinas de elevação moral do homem apregoam a sua reforma íntima. Não adianta reformularmos as estruturas se aqueles que protagonizam as ações dessas estruturas forem corrompidos. Nenhuma revolução funciona sem que seus líderes tenham a plena consciência de desenvolver seus trabalhos com honestidade, com pureza de princípios e intenções. Ao reformarmos o nosso interior, reformamos também o mundo. Ao revolucionarmos o nosso íntimo, revolucionamos também o ambiente que nos cerca. Terra, planeta de provas e expiações, em transição para a regeneração, passa este momento crucial, onde todos aqueles que trabalham para o bem estão sendo convocados a trabalharem com mais amor, com mais afinco, com mais dedicação, com maior capacidade de renúncia, atitudes que vimos exemplificadas não só no Cristo, mas em todos os seus seguidores mais próximos. Isso urge porque percebemos um momento de forte tensão. Continuamos ainda caminhando, não rumo aos nossos ideais, mas impulsionados para apagarmos os incêndios que a nossa própria crueldade teve a capacidade de dar início. Então precisamos, antes de mais nada, passarmos por um processo de reflexão mais apurado das nossas próprias consciências, examinando o nosso interior e tentando dar coerência àquilo que professamos com os lábios na nossa prática cotidiana. Essa coerência tem que ser exemplificada constantemente. Tem que haver uma sintonia fina entre aquilo que apregoamos com os lábios e aquilo que executamos com nossas mãos, com as nossas atividades cotidianas, com o nosso trabalho. E esse convite, mais do que nunca, é feito diariamente a cada um de nós, quando, nos momentos de reflexão, fazemos o nosso exame de consciência, a nossa reflexão pessoal. A quantos eu aliviei a dor do sofrimento hoje? A quantos eu auxiliei? A quantos irmãos eu pude socorrer? Eu me tornei um ser humano melhor depois que eu comecei a refletir sobre os mistérios, sobre as intimidades da vida espiritual, ou sobre as grandes lições que o esoterismo, que a filosofia, que a teosofia, que a história, que a filosofia nos legaram. Isso tudo me fez um ser humano melhor ou apenas mais um intelectual, onde a incoerência entre o que se fala e o que se faz torna-se notória diariamente nas principais instituições em que ainda participamos? Buscar essa coerência significa levar a sério o nosso processo de reforma íntima. Significa trabalhar laboriosamente para que nosso mundo seja melhor. Significa trabalhar para que exista paz, não a paz dos cemitérios em nossa civilização, mas a paz que nasce da consciência tranquila do dever cumprido. E o nosso dever nada mais é do que efetivarmos aquilo que aprendemos
nos nossos círculos de estudo, nas nossas reflexões, de tornarmos isso verdade, primeiro para nós mesmos, depois para aqueles que estão mais próximos de nós, na convivência do nosso lar. Chico Xavier falava com muita propriedade que a caridade começa no lar, né? E posteriormente, a todos aqueles com os quais convivemos, nos nossos ambientes de trabalho, de estudo, nos nossos ambientes de lazer também, sendo para todas as pessoas a luz que pretendemos transmitir daquilo que acreditamos ser o melhor, a melhor maneira de procedermos diante dos desafios que enfrentamos no nosso tempo. E aí, mais do que nunca agora, essa reflexão se torna mais forte ainda quando a gente observa uma crescente onda de pouco caso em relação às questões de natureza moral, em relação às questões de natureza social, né, com um aumento terrível dos sintomas da doença social e moral que assola a nossa civilização. Não devemos jamais perder a esperança, mas também não devemos cruzar os braços e nem achar que já estamos fazendo o melhor. A nossa insatisfação deve ser sempre pautada no tamanho do trabalho que nós temos que fazer, mas não é uma insatisfação que gera ociosidade, desânimo, mau humor, falta de fé, mas uma insatisfação que nos coloque na constante reflexão. Onde eu posso melhorar? O que eu posso fazer de melhor? Estou dando o máximo de mim? Estou fazendo tudo o que está ao meu alcance? Ou estou desperdiçando tempo? Se aqueles trabalhadores da última hora estivessem sentados na praça, o dia inteiro ociosos e falando assim, vamos esperar a última hora, porque assim a gente só trabalha 1 hora e recebe a mesma coisa, daqueles que trabalharam o dia inteiro. Mas prestem atenção no texto evangélico. Eles estavam na praça sem trabalhar, porque ninguém lhes ofereceu ou lhes possibilitou oportunidade de trabalho. Por isso, a compaixão, a misericórdia do Senhor da vinha foi grande. E ela continuará sendo grande para todos aqueles que, sinceramente, procurem se empenhar no trabalho de regeneração moral de si mesmos, de suas vidas e da vida de seus irmãos com os quais convivem. Esse é o grande trabalho dessa formação que precisamos estar atentos a ele em todos os momentos das nossas existências, das nossas inúmeras encarnações. E assim procedendo, entraremos em sintonia fina com todos os grandes líderes e avatares do nosso planeta, que com certeza estarão fazendo constantes vibrações e apoios e concursos espirituais que nos fortalecerão para que mesmo após as quedas que com certeza virão, tenhamos a capacidade de nos reerguermos sempre e de continuarmos confiantes na vitória final que com certeza virá. Na transição planetária que se efetiva para um mundo regenerado, onde as pessoas compreenderão melhor o significado da palavra amor, solidariedade, fraternidade, concurso para o bem e para todas as atividades que dignificam o homem, o ser humano, tornando-o mais à imagem do seu Criador. Se está escrito nas Sagradas Escrituras que fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Pai Maior, devemos refletir essa imagem e semelhança principalmente na evolução moral, espiritual, porque sabemos que estamos aqui de passagem e que não tarda nosso retorno ao plano espiritual, onde seremos cobrados da destinação que demos ao tempo precioso de cada uma das nossas encarnações. Com essa consciência realmente aberta, com o coração sincero, com o ânimo renovado na palavra de Deus presente entre nós, através dos inúmeros profetas que deram sequência ao trabalho de evolução espiritual da humanidade, nós vamos prosseguir confiantes, vamos prosseguir com fé, vamos prosseguir com um trabalho incansável para que o amor, a fraternidade universal seja estabelecida no nosso planeta. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.